Toda uma vida dedicada à literatura. O poeta, romancista e ensaísta Ledo Ivo começou a escrever ainda menino. Aos 14 anos, já mantinha uma coluna literária em um jornal da provinciana Maceió dos anos de 1940. Em mais de 60 anos de muito trabalho e dedicação, Ledo construiu uma obra ao mesmo tempo lírica e revoltada. Hoje o Leituras veicula a primeira de uma série de 2 entrevistas com esse mestre brasileiro. Na Dica de Leituras, um passeio pelo lado técnico de nossas letras, na análise dos livros Literatura Brasileira, Modo de Usar, de Luiz Augusto Fischer, e Uma Cidade em Camadas, organizado por Margarita Itamar Harrison. O Leituras conversa agora com Ledo Ivo. Ledo, vamos começar essa entrevista falando, assim, fazendo um certo balanço da sua obra poética, né? Você começa muito novo, você começa a trabalhar com poesia muito nova e, de certa forma, longe de Maceió, mas já com saudade de Maceió. Você começa a trabalhar com poesia no Recife, mas já, de certa forma, saudoso de Maceió. Quer dizer, Maceió já está presente na sua poesia. Exato, porque, quer dizer, na minha vida não se deu problema da escolha da profissão, ou melhor, da vocação, porque desde criança, né, eu queria ser um poeta, escritor, embora meu pai, advogado, não tivesse livros literários em casa, etc. Inclusive era uma família grande de 11 irmãos. Nessas famílias grandes, geralmente os pais determinam que cada filho tenha determinada profissão. Ele achava que eu ia dar um bom advogado, chegava até a pensar que eu tinha condições de ir numa cidade como Rio de Janeiro, fazer uma carreira brilhante na jurisprudência ou na advocacia, etc. Mas eu sempre quis ser um escritor, né? Quando eu era adolescente, eu já colaborava nos jornais de Maceió, né? Aliás, uma vez o Aurélio Buarque de Holanda, quando eu tinha, parece, 14 anos, o Aurélio dizia que eu era quem melhor escrevia em Maceió. Com isso, ele achatava os outros. Né? E o Aurélio era o grande filólogo, o grande gramático do Estado. E há um aspecto interessante, que é um período onde o Graciliano Ramos lança o Vidas Secas, e você foi uma das poucas pessoas que começou inclusive o livro, né? Porque quando eu era, de modo que eu sempre lia os romances da coleção Terra Mariá, Song Caio Pirata, do Emílio Salgari, o italiano, Os Três Mosqueteiros, Robinson Crusoe, que mais, A Ilha do Tesouro. De modo que, como eu nasci numa cidade marítima, numa cidade assim litorânea, né? Com bar, os navios, o farol, aqueles armazéns cheirando a cebola e a açúcar, né? Que Alagoas era um grande exportador de açúcar e de algodão. A paisagem assim, marítima, litorânea, me marcou muito, também me marcou em termos de evasão, de partida, né? De modo que eu comecei a escrever, etc., colaborei. Quando eu estudava, eu tinha 10 anos, estudava no Grupo Escolar Dom Pedro II, Graciliano, nesse tempo, era secretário de Educação, naquele tempo se chamava, diretor da instrução, né? E então a professora minha, Ermelinda Fázio, que era uma moça muito bonita, descendente italiano, chegou até a ser noiva do Aurélio Buarque de Holanda, parece. Ela me apresentou ao Graciliano Ramos, dizendo que eu era o melhor aluno, que eu escrevia bem português. E o Graciliano, embora com a fama de rústico, né, de quase, né, inabordável, pôs a mão na minha cabeça, né, de modo que depois eu disse a ele que considerava isso o meu batismo literário. E quando apareceu o Vidas Secas, eu, embora com 14 anos, já escrevia entre os adultos lá no Jornal de Alagoas. Então eu escrevi um artigo sobre Vidas Secas, né? E deixei passar o tempo. Quando eu vim para lá, para o Rio, minha mãe, que era amiga da Heloísa Ramos, amiga mesmo, talvez até aparentadas, né, me disse para visitar a Heloísa. Então eu fui visitar a Heloísa, naturalmente o Graciliano. Quando chegou lá, para minha maior surpresa, o Graciliano abriu uma gaveta e disse: olha aí, quando eu publiquei Vidas Secas, só uma pessoa escreveu em Alagoas sobre esse livro, um menino de 14 anos, que é você, né? De modo que eu presumo que, nesta hora, eu tenho entrado no coração do Graciliano e durante vários anos nós convivemos bem, etc., né? Eu o visitei antes dele morrer, engraçado que ele chorava, sabe? E falava na mãe dele, que já tinha morrido, um negócio impressionante. Mas é um grande escritor, é um clássico, né, da língua.
eu tenho a maior admiração. E você, nesse período, quer dizer, você sai de Maceió e vai estudar no Recife, né? Essa sua passagem pelo Recife essa foi muito importante, né? porque lá eu conheci Willy Levin, que era um poeta e escritor, que tinha um grupo muito interessante e tinha uma grande biblioteca, né? No colégio diocesano de Vila Marícia eu tinha aprendido latim e francês, e também um pouco de inglês, né? De modo que o francês era uma língua quase familiar para mim. De modo que então eu comecei a ler os livros da biblioteca do Willy, né? Nessa época eu lia Lawrence em francês, e Paul Valéry, que me marcou muito, Kafka, aquele espanhol que ele já sabia, de modo que esse período foi muito importante para a minha formação literária, porque foi uma formação sofisticada no começo. Mas exatamente essa sofisticação me permitiu, né, depois, quando eu caí na Real, né, ter, vamos dizer, essa experiência literária, né, ter lido Proust, ter lido Flaubert, Balzac, Stendhal, Baudelaire, Rimbaud, que teve também uma grande influência em mim, e eu até traduzi Eliminações de César Affaire, de modo que a minha primeira formação foi muito sofisticada, mas depois então mudou um pouco quando eu me interessei pelo aspecto, vamos dizer, social, né? Depois da minha passagem em Paris, se acentuou ainda mais, né, essa minha vocação, vamos dizer, cosmopolita. Mas teve uma coisa curiosa, no governo Kennedy, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos, passei lá 2 meses ou 3 meses, não me lembro, percorrendo o país inteiro, em universidade, e me familiarizei muito com a literatura americana. Né? Tanto com a poesia, por exemplo, a poesia do Robert Frost, do Carlos William, do Stevens, Wallace Stevens, etc., como também com os romances, Faulkner, né? Steinbeck, Erskine Caldwell, né? E vários outros, né? Que eu presumo que me marcaram muito, inclusive para o Ninho de Cobras, né? De modo que o Frank de Oliveira achava, por exemplo, que o Ninho de Cobra tem uma marca da Ponte de São Luís Rei, do Thornton Wilder, não sei se tem razão, mas de qualquer maneira, agora a vida da gente é uma eterna aprendizagem, né? Você lê um livro de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de modo que você não tem condições de dizer quem marcou você. Quando eu perguntava isso a Manuel Bandeira, ele dizia mais que as estrelas do céu, mais que as areias do mar. Quando eu falava das influências. Agora, né? E também a influência não só sobre frescas, só sua experiência pessoal, de viagens, de pessoas que você conhece, né? Tem até um negócio interessante, esse meu romance, por exemplo, Amor do Brasil. Eu me inspirei num delegado com quem eu trabalhando num certo lugar, eu passei mais de quase uns 20 anos convivendo com ele contando as histórias, essas coisas todas. E eu me inspirei nele e eu me orgulhava de ter feito um retrato exemplar dele, uma coisa do ponto de vista realista e irretocável. Pois bem, quando eu mandei o livro para ele, ele não se reconheceu, quando ele me perguntou, que advogado, que delegado esquisito é esse que você criou? De modo que você vê com uma grande diferença entre ficção e realidade. Né? Você pensa que está copiando uma pessoa, né? e a pessoa se julga inteiramente diferente daquela cópia. Agora, isso de certa forma está muito presente nos seus livros, nos seus romances como um todo. O Ninho de Cobras, por exemplo... Tem muitas figuras da vida real. Né? Muitas figuras da vida real. Né? Eu como romancista, inclusive porque eu publiquei poucos romances, 2 razões. Em primeiro lugar, os romances, quer dizer, havia uma certa prevenção em relação aos meus romances, essa que é a verdade. Né? Mas dizer que o Ninho de Cobras eu escrevi, ofereci a 3 editoras, a Zé Olímpio, a Melhoramentos e a Expressão e Cultura, e o romance foi recusado pelas 3. Eu não tinha o que fazer, então Frank de Oliveira, meu colega do Correio da Manhã, me sugeriu que eu entrasse no concurso Valmap do Globo. Né? Eu fui o último a me inscrever, havia quase 300 candidatos, e o romance ganhou o primeiro lugar, que aliás é um grande prêmio Paul Pudel, né, naquela época, e os juízes eram a Diná Silveira de Queiroz, que estava em Moscou, o Antônio Olímpio em Londres, e o José Montelo no Maranhão. E os 3 confluíram para o livro. Né? De modo que só através de um pseudônimo, aliás, Arapiraca, o pseudônimo, eu escolhi o pseudônimo alagoano Arapiraca, né, que é um nome emblemático da nossa terra, né, é que eu consegui. Agora, isso, aliás, me veio até uma satisfação, porque o editor que recusou em
na editora Expressão e Cultura, era um português. E não apenas recusou, mas me fez várias censuras, né? Sobre o romance, que não tinha nenhum valor, que eu devia esquecer esse negócio de querer ser romancista. Bem, esse camarada era português, houve a Revolução dos Cravos e ele foi para Portugal, porque ele era comunista. Chegou em Portugal, o Partido Comunista estava dividido em 17 facções. Ele levou uma surra 2 dias após a chegada, passou 4 meses lá deitado no colchão macio e voltou para o Brasil. De modo que eu estou me sentindo vingado, sabe? Eu acho que foi o dedo que ele foi punido, né? Por ter recusado o meu romance em termos tão veementes. Foi um ninho de cobra português que de modo o que vingou, isso né? foi a satisfação que Portugal me deu. Agora,